A manhã de inverno em Boston começou em um quarto de hospital com vista para árvores cobertas de neve do lado de fora da janela. Martha Johnson segurava sua filha recém-nascida, Ava, nos braços, sorrindo de sua cama de hospital. Depois de 3 dias de trabalho de parto, ela deu à luz uma menina linda e saudável. E, apesar do cansaço, estava cheia de felicidade. Ela é absolutamente perfeita, sussurrou Nathan Clark enquanto colocava a mão no ombro de Martha. Seus olhos azuis brilhavam com a alegria da paternidade. Nathan era um corretor de imóveis bem-sucedido em Boston, sempre impecavelmente vestido. Naquele dia, também usava um elegante terno azul marinho e parecia pronto para uma reunião de negócios. Mamãe, posso segurar o bebê? Thomas, de 12 anos, apareceu na porta. O filho de Martha, de seu casamento anterior, estava ansioso pelo nascimento da nova irmã. Claro, mas com cuidado, disse Martha, observando Thomas entrar. O cabelo castanho do menino era igual ao do pai, e sua personalidade também lembrava a de seu ex-marido, Brian, pensativo, um pouco introvertido, mas gentil até o último fio de cabelo. Thomas segurou o bebê com cuidado, e Martha sentiu um nó na garganta. Estavam começando um novo capítulo como família. 5 anos antes, Martha havia terminado seu casamento com Brian, que havia mudado drasticamente por causa do alcoolismo e do estresse no trabalho. Foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Brian havia sido seu namorado na faculdade, e ela o viu crescer de professor de educação física em uma escola secundária até se tornar diretor esportivo de um colégio particular em Boston. Mas a pressão do cargo o havia transformado. Bebia até tarde da noite, quando chegava em casa, estava irritado e perdia a paciência até mesmo na frente do filho. Basta. Martha tomou a decisão certa numa noite em que Thomas se escondeu em seu quarto, assustado com os gritos do pai. Não podemos continuar vivendo assim. Após o divórcio, Martha concentrou-se na carreira como professora de inglês do 8º ano, construindo uma vida modesta, mas tranquila com Thomas. 2 anos atrás, conheceu Nathan em uma reunião de pais e mestres, quando a filha dele entrou em sua turma. Nathan, que havia perdido a esposa para uma doença, era sério, educado e, acima de tudo, estável. Ele valorizava Martha e Thomas, apoiando-os tanto financeiramente quanto emocionalmente. Parecia o parceiro ideal. Enquanto isso, Brian havia entrado em um programa de reabilitação após o divórcio e, surpreendentemente, conseguiu largar o álcool. Ele continuava se esforçando para reconstruir sua relação com Thomas, sem nunca faltar uma visita marcada. Sempre tratava Martha com respeito e pagava a pensão em dia. Martha, você está pronta para receber alta? A voz de Nathan interrompeu seus pensamentos. Sim, quase. A enfermeira está trazendo a papelada agora mesmo. Nathan olhou para o relógio e franziu a testa. Tenho uma reunião importante com um cliente esta tarde. Vou ter que te deixar em casa e sair logo em seguida. Martha suspirou, mas tentou ser compreensiva. O trabalho de Nathan sustentava o estilo de vida deles. Graças a ele, Martha pôde prolongar sua licença maternidade e se mudar para a nova casa geminada. Ainda assim, no fundo, ela desejava que ele passasse mais tempo com a família. Tudo bem. O Thomas vai estar lá. E minha mãe disse que vai passar a noite. Nesse momento, o clima na sala ficou tenso quando alguém bateu na porta. Era Brian. Posso entrar? Perguntou, hesitante. O rosto de Nathan se contraiu por um instante antes de recuperar a compostura. Claro, disse, com a voz levemente tensa. Pai. Thomas correu até ele, animado. Olha, é minha irmã. Brian ainda mantinha a aparência de ex-jogador de futebol americano do ensino médio. Depois do divórcio, ele se reconstruiu física e mentalmente, e agora trabalhava como conselheiro em um centro de reabilitação local. Parabéns, Martha disse com um sorriso sincero. Ela é linda. Martha agradeceu enquanto percebia a tensão entre os 2 homens no quarto. Tinha leve sensação de que Brian ainda sentia algo por ela e que Nathan sabia disso. Thomas, estou animado para o nosso acampamento no fim de semana, disse Brian, bagunçando carinhosamente o cabelo do filho. Eu também. Já deixei a barraca e o saco de dormir prontos. Nathan olhou para o relógio mais uma vez. Preciso ir. Vou chamar a enfermeira, disse, e saiu do quarto.
Brian olhou para Marta e disse, em voz baixa: se precisar de qualquer coisa, me liga. Havia algo implícito em seu olhar. Preocupação. Precaução. Amor. Marta não sabia ao certo. Só sabia, com certeza, que ele realmente havia mudado. Quando os preparativos para a alta terminaram, Marta se sentou na cadeira de rodas com a ajuda da enfermeira. Ava estava enrolada em uma pequena manta rosa, dormindo nos braços da mãe. Nathan já estava com o carro ligado, esperando do lado de fora. Thomas viria mais tarde em outro carro com Brian. Já haviam se passado 2 semanas desde que Marta voltou para casa com Ava. Sua espaçosa casa geminada nos arredores de Boston agora estava repleta de itens de bebê. O sofá da sala estava coberto de roupinhas dobradas, e a mesa de centro estava cheia de mamadeiras e bichinhos de pelúcia espalhados pelo chão. O que antes era um espaço organizado agora estava dominado por um caos suave, o tipo de bagunça que indicava uma nova vida. Mãe, eu esquentei o leite da Ava, chamou Thomas da cozinha. Nessas 2 semanas, ele havia se tornado um irmão surpreendentemente responsável. Obrigada. Você está me ajudando muito, disse Marta com um sorriso cansado. Ava começava a se agitar em seus braços, sacudindo os pequenos punhos. Depois de várias noites sem dormir, as olheiras haviam se tornado inevitáveis. Ela se sentou devagar no sofá e pegou a mamadeira das mãos de Thomas. Depois de testar a temperatura no pulso, ofereceu o leite para Ava, que começou a mamar com entusiasmo. Aquela cena adorável encheu o coração de Marta de ternura. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia com intensidade a ausência de Nathan. Ele parecia estar mais ocupado desde o nascimento da filha. Saía cedo e chegava tarde. Vários projetos importantes surgiram ao mesmo tempo, explicava ele. Mas Marta sentia que algo estava errado. Principalmente na noite anterior, quando ele chegou em casa à 1 da manhã. Depois de tomar banho e finalmente deitar, ela sentiu um leve cheiro de perfume feminino em seu cabelo. Estou pensando demais, disse a si mesma. É só o nervosismo do pós-parto. Mas, no fundo, a intuição de que havia algo estranho ficava cada vez mais forte. A campainha tocou, e Thomas correu para atender. É o papai. Sua voz animada ecoou da entrada. Brian entrou com sacolas de papel nas 2 mãos. Como estão todos? Trouxe as compras e o jantar. Marta sentiu uma onda de gratidão. Brian vinha sendo incrivelmente presente e confiável desde o divórcio, especialmente depois que ela engravidou. Ajudava com as compras, às vezes buscava Thomas na escola e era um apoio essencial quando Nathan estava ocupado, principalmente porque os pais de Marta moravam longe. Obrigada, Brian. Você está me ajudando demais, disse Marta com um sorriso, indo em direção à cozinha. Não precisa agradecer, respondeu ele por cima do ombro. É lasanha e salada. Só precisa esquentar. Marta voltou a se impressionar com o quanto Brian havia mudado. Antes, ele era o tipo de homem que nunca cozinhava, mas agora sabia preparar refeições caseiras decentes. Seu trabalho no centro de reabilitação parecia tê-lo ajudado a amadurecer. Mãe, o papai vai me levar a um jogo de beisebol neste fim de semana. Anunciou Thomas, animado. O papai Nate também vai? Perguntou, esperançoso. Marta sentiu um aperto no peito ao ouvir o filho chamar Nathan de papai. Thomas tentava desesperadamente encontrar seu lugar entre os 2 pais. Ele anda muito ocupado com o trabalho. Vou perguntar, mas não posso prometer nada, tá? A decepção foi evidente na voz de Thomas. Ele está sempre ocupado, né? Brian voltou da cozinha e, talvez percebendo o clima, mudou de assunto. E aí, Thomas, como foi a prova de matemática da semana passada? Na hora do jantar, os 3 se sentaram à mesa enquanto Ava dormia no berço ao lado de Marta. A conversa fluiu de forma agradável, e Marta agradeceu aquele momento de paz. No entanto, seu telefone tocou, e o nome de Nathan apareceu na tela. Vou chegar tarde de novo, disse ele. Sua voz soava cansada, mas também um pouco tensa. Tenho um jantar com clientes. Volto de manhã. Entendi, respondeu Marta com dificuldade. Era o 3º jantar até tarde naquela semana. Se cuida. Quando desligou, percebeu que Brian a observava.
Ele não disse nada, mas seus olhos transmitiam preocupação. O trabalho dele está exigente, disse Marta, quase como uma justificativa. Está se esforçando muito nessa recessão. Brian escolheu as palavras com cuidado. Marta, se algum dia você se sentir incomodada com algo, estou aqui para te ouvir. Ela soltou uma risada curta. Não tem com o que se preocupar. É só uma fase de adaptação do pós-parto. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Naquela noite, depois que Thomas foi dormir, Marta tomava café com Brian na sala. Ava acabará de adormecer no quarto ao lado. Tem algo em relação ao Nathan que está te preocupando? Perguntou Brian de repente. Marta levantou os olhos, surpresa. O que você quer dizer com isso? É que ele anda tão ausente ultimamente. Ele está trabalhando por nós. Respondeu Marta, defensiva. Graças a ele, posso ficar em casa com Ava. Brian levantou as mãos. Tudo bem, Marta. Só estou preocupado. Após um breve silêncio, Brian se levantou. Já vou indo. Se precisar de qualquer coisa, pode me ligar a qualquer hora. Obrigada. Você foi de grande ajuda hoje, disse Marta, acompanhando-o até a porta. Depois que ele saiu, Marta entrou no escritório de Nathan. Na mesa, havia pilhas de documentos organizados com precisão. Sentindo-se culpada pelo que estava prestes a fazer, ela abriu uma gaveta. Cartões de visita, contratos, fotos, e um bilhete com o nome de uma mulher desconhecida. Jéssica, 20h30 no Sherwood. O coração de Marta disparou. Sherwood era um hotel de luxo no centro da cidade. Ela pegou o celular e conferiu o histórico de chamadas. As datas dos jantares de negócios batiam com a data anotada no bilhete. Naquele exato momento, o choro de Ava soou pelo monitor de bebê. Marta devolveu o bilhete ao lugar e correu para o quarto da filha. Ao pegar Ava nos braços, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Está tudo bem. A mamãe está aqui, sussurrou, como se também estivesse tentando acalmar a si mesma. A ala pediátrica do Hospital Geral de Boston estava aquecida e bem iluminada. Marta enrolava a pequena Ava para prepará-la para a alta. Faltavam 2 dias para o previsto, mas o médico havia determinado que tanto ela quanto a bebê estavam saudáveis. Na verdade, Marta havia pedido para sair mais cedo. Tem certeza de que está pronta para voltar para casa hoje? Perguntou a enfermeira Janete, preocupada. Seu marido não vai te buscar? Marta ajeitou Ava nos braços com delicadeza. Vou ficar bem. Chamei um táxi. Nathan está fora da cidade com um negócio imobiliário importante. Ela não mencionou que Nathan não entrava em contato havia 3 dias ou que, emocionalmente, seria mais fácil descansar em casa. E o seu filho mais velho? Insistiu Janete. O Thomas está na escola. Planejo encontrá-lo em casa depois. Marta sorriu. Certamente ele estaria ansioso para passar tempo com a irmãzinha. Depois de finalizar a papelada, Marta entrou no táxi. Ava, enrolada em uma pequena manta rosa, dormia tranquila sobre o peito da mãe. Com apenas uma semana de vida, já havia trazido uma alegria imensurável à vida de Marta. Avenida Commonwealth 1824, por favor, disse Marta ao taxista. Enquanto o carro se afastava do hospital, ela olhava pela janela. O céu nublado do começo do inverno em Boston parecia refletir suas emoções confusas. Normalmente, levar uma nova vida para casa deveria ser um momento celebrado em família. No entanto, Nathan estava desaparecido e não atendia o telefone. Ele deve estar apenas focado no trabalho, tentou se convencer. Mas, no fundo, Marta temia algo diferente. Nas 2 semanas desde que encontrara aquele bilhete, procurara mais indícios. Mas Nathan havia se tornado mais cauteloso. Nenhuma nova pista. O táxi parou em frente ao prédio. Marta agradeceu ao motorista e saiu com cuidado, segurando Ava com carinho nos braços. Posso ajudar? Perguntou o motorista. Não, obrigada. Estou bem. A bolsa não é pesada. Com uma mão, ela segurava a Ava, com a outra, uma pequena mala de viagem. Caminhou até a entrada do edifício. Atravessou o saguão elegante e pegou o elevador até o 5º andar.
No corredor, sentia o cansaço pesar. Começou a se perguntar se a alta antecipada havia sido a escolha certa. Mas vai ser muito melhor descansar em casa, pensou, sorrindo para Ava. Logo todos estarão aqui e teremos um tempo tranquilo em família. Ao se aproximar da porta do apartamento, Marta parou de repente. Havia algo colado ali. Um pedaço de papel. Aproximou-se devagar. Era uma nota escrita às pressas, com letras grandes em um papel branco. Não entre. Ligue para a polícia imediatamente. O sangue sumiu de seu rosto. Seria uma brincadeira? Uma pegadinha de mau gosto? Mas a letra parecia séria. Urgente. Ava. Instintivamente, apertou o bebê contra o peito. 1000 pensamentos passaram por sua mente: um assalto? Um vazamento de gás? Algo com Nathan? Suas mãos começaram a tremer. Um suor frio escorreu por suas costas. Tentou pegar o celular na bolsa com uma mão só, tarefa difícil enquanto segurava a Ava. Depois de um esforço, conseguiu encontrar o aparelho e discou 911. Emergência, qual é a sua situação? Respondeu a voz calma da atendente. Tem um bilhete colado na porta do meu apartamento, disse Marta, tropeçando nas palavras. Está escrito: não entre. Ligue para a polícia. Eu estou com um bebê recém-nascido. Pode me passar o endereço? Perguntou a atendente prontamente. Marta passou os dados, e a atendente garantiu que enviaria policiais imediatamente. Por favor, afaste-se da área. Espere em um local seguro. Não entre no apartamento sob nenhuma circunstância até a chegada da polícia. Marta recuou até o hall do elevador e se encostou na parede. Ava começou a gemer baixinho, talvez sentindo a ansiedade da mãe. Está tudo bem, a mamãe está aqui, sussurrou Marta, com a voz trêmula. Não precisa se preocupar? Mas ela própria tremia de medo. Quem havia deixado aquele aviso? O que estava acontecendo? Thomas já teria chegado em casa antes dela? O pensamento fez seu corpo inteiro se arrepiar. Cerca de 5 minutos depois, o som das sirenes da polícia pôde ser ouvido à distância. Logo, o elevador se abriu e 2 policiais apareceram. Um deles era um homem de meia idade, e a outra, uma mulher jovem. Senhora Johnson? Perguntou o oficial. Detetive Jim Connor. Esta é a oficial Sarah Ramirez. Marta assentiu e começou a falar. Tem um aviso na porta. Entendemos, disse o detetive Connor, com calma. Primeiro, vamos garantir a segurança da senhora e do seu bebê. Você conhece alguém neste andar? Tem uma boa relação com a família Jones, do outro lado do corredor. Apartamento 703. Ramirez, pode acompanhar a senhora Johnson e o bebê até lá? Vou solicitar o apoio de outro oficial aqui dentro. A oficial Ramirez levou Marta até a porta dos Jones e explicou a situação. A senhora Jones, visivelmente preocupada, convidou Marta a entrar e preparou um cantinho aconchegante para Ava. Pela janela, Marta viu mais 2 viaturas chegando. Seu coração batia acelerado, imaginando o pior. 15 minutos depois, bateram à porta. A senhora Jones atendeu. Era o detetive Connor. Seu rosto estava sério, tenso, sinal de que algo grave havia acontecido. Senhora Johnson, precisamos conversar, disse ele, em tom baixo. Marta deixou Ava aos cuidados da senhora Jones e saiu para o corredor. O que aconteceu? Perguntou, com a voz trêmula. O detetive Connor respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cautela. Houve um incidente em seu apartamento. Um homem, que acreditamos ser seu marido, e uma jovem foram encontrados feridos. Marta ficou pálida. O Nathan, ele está vivo? Sim, ambos estão vivos. Foram levados de ambulância ao hospital. O estado deles é instável, mas não correm risco imediato de morte. Marta se apoiou na parede, tentando absorver a informação. E a outra mulher? Quem é ela? Ainda não conseguimos confirmar a identidade, respondeu o detetive, prestes a continuar, quando outro policial surgiu correndo do elevador. Detetive. Ofegou o agente.
A perícia encontrou algo. Uma mensagem escrita com sangue, no espelho do banheiro. Ao ouvir isso, um dos jovens policiais empalideceu. Estava logo atrás do detetive Connor. Vacilou e se encostou na parede. O que houve, Jenkins? Perguntou o detetive, virando-se para ele. Me desculpe, detetive, disse Jenkins, com a voz trêmula. É minha primeira cena de crime violento. Para Marta, tudo parecia um pesadelo. Estava parada no corredor, com os olhos fixos na porta de seu apartamento. O bilhete de advertência ainda balançava suavemente com a brisa. Quem deixou aquele bilhete? Murmurou. O detetive Connor a encarou. Essa é uma pergunta importante. Graças a ele, você e seu filho estão a salvo. Precisamos descobrir quem tentou te proteger. Nesse momento, o celular de Marta tocou. Ela olhou a tela. Brian. Prendeu a respiração. Antes mesmo de atender, uma percepção repentina a atingiu. Talvez seu ex-marido soubesse de algo. Talvez tenha tentado protegê-la, ela e ao bebê. Mas ainda havia muitos mistérios a resolver. O que, exatamente, havia acontecido naquele apartamento? E quem era aquela mulher? Atendeu. Brian, o que foi? A voz dele do outro lado da linha era uma mistura de tensão e alívio. Na sala de espera do Hospital Geral de Massachusetts, o cheiro de antisséptico pairava no ar, sob uma luz fria e institucional. Marta estava sentada numa cadeira dura de plástico, com Ava dormindo em seus braços e o olhar perdido no vazio. Thomas estava ao seu lado, abraçado aos próprios joelhos, com os olhos fixos no chão e uma expressão perturbada no rosto. Tendo vindo direto da escola para o hospital, Thomas parecia ter dificuldade em compreender o que estava acontecendo. Vai ficar tudo bem, disse Marta, colocando a mão no ombro do filho. Estamos seguros, mas o papai Nate. A voz de Thomas falhou. Marta ficou sem palavras. Como poderia explicar a um menino de 12 anos que seu padrasto e uma mulher desconhecida haviam sido encontrados cobertos de sangue? Ela levantou o olhar e viu Brian voltando da cafeteria do hospital. Trazia 2 xícaras de café e um chocolate quente para Thomas. Você devia tomar algo, disse ele em voz baixa. Obrigada, murmurou Marta, pegando o café. Suas mãos tremiam, mas o calor da xícara a reconfortava. O que aconteceu, Brian? Perguntou por fim. Por que deixou aquele bilhete? Brian respirou fundo. Thomas, você pode ir até às máquinas de venda automática? Disse, entregando um dinheiro ao filho. Pode escolher o que quiser. Thomas levantou-se contrariado e foi caminhando lentamente até o final do corredor. Assim que ele se afastou, Brian se sentou ao lado de Marta. Estou investigando o Nathan há algum tempo, disse, em tom baixo. Investigando? Marta levantou os olhos, surpresa. O que você quer dizer com isso? Marta. Brian escolheu as palavras com cuidado. Eu quero que você seja feliz. Mas senti que algo estava errado com o Nathan, especialmente nos últimos tempos. Marta assentiu em silêncio. Ela também havia sentido isso. Eu tirei minha licença de detetive particular depois que saí da polícia, continuou ele. Além do trabalho no centro de reabilitação, pego alguns casos. Usei minhas habilidades para investigar o Nathan. E o que você descobriu? Perguntou Marta, com a voz tremendo. Ele se envolveu com várias mulheres, mas tinha uma relação mais intensa com uma, chamada Jéssica, respondeu Brian com cautela. Ela era uma jovem secretária da imobiliária onde ele trabalhava. Marta sentiu o peito apertar. A Jéssica, é ela a mulher que estava hoje no apartamento? Brian assentiu. Sim. Ela estava grávida do Nathan. Marta arfou. Ava se mexeu levemente, e ela a abraçou com mais força contra o peito, de forma instintiva. Pelo que descobri, o Nathan estava pressionando para que ela interrompesse a gravidez, continuou Brian. Provavelmente tinha medo de que o bebê nascesse na mesma época que Ava. Eu sabia que havia tensões entre eles, murmurou Marta. Quando me deram alta hoje, senti que algo podia acontecer. Por isso anota. Falei com a Jéssica há 2 dias, disse Brian. Ela me contou sobre o caso com o Nathan.
estava desesperada. Sugeri que procurasse a polícia, mas... Ele fez uma pausa, franzindo o senho. Hoje viu Nathan entrando na sua casa. Logo depois, vi a Jéssica. Senti que algo não estava certo e fui checar. Mas, quando me aproximei do elevador, ouvi gritos vindo de dentro. E então você deixou o bilhete na porta, completou Marta. Sim. Depois de chamar a polícia, imaginei que te dariam alta logo e quis garantir que você não entrasse. Ele fez uma pausa e concluiu. Fico muito aliviado que você tenha visto o bilhete e chamado a polícia. A conversa foi interrompida quando uma médica entrou na sala de espera. Senhora Johnson. Chamou a mulher de meia-idade, vestindo um jaleco branco. Marta e Brian se levantaram. Sou eu, respondeu Marta. Como está meu marido? Nathan Clark passou por cirurgia e está estável, disse o médico em voz baixa. Ele sofreu 2 facadas no abdômen, mas os órgãos vitais não foram atingidos. Houve uma perda significativa de sangue, mas sua vida não corre risco. Marta suspirou aliviada. Apesar dos sentimentos confusos que tinha por Nathan, ela não desejava sua morte. E quanto à outra pessoa? Perguntou. Jessica Rose, o médico fez uma pausa breve, também está estável, mas sua situação é um pouco mais delicada. Ela levou uma facada no peito, sofreu um trauma na cabeça e estava grávida de cerca de 11 semanas. Ainda estamos avaliando o impacto no feto. Marta afundou na cadeira. Em seus braços, Ava despertou e começou a chorar baixinho. Uma enfermeira se aproximou do médico e sussurrou algo. Ele assentiu e voltou-se para Marta. A polícia quer falar com vocês. Parece que encontraram provas importantes no celular da senhorita Rose. Nesse momento, o detetive Connor entrou na sala de espera. Sua expressão estava ainda mais séria que antes. Senhora Johnson, houve um novo avanço, disse cuidadosamente. Encontramos gravações de conversas entre seu marido e a senhorita Rose no celular dela. O conteúdo é bastante grave. Marta, segurando o bebê junto ao peito, perguntou. O que quer dizer com isso? Segundo as gravações, o Sr. Clark pressionava Jéssica para que ela abortasse, e a ameaçava, dizendo que se arrependeria se recusasse, explicou o detetive. Também há indícios de que ele já havia sido violento com ela antes. Marta mal podia acreditar. O Nathan que ela conhecia, sempre tão cortês e atencioso, tinha um lado completamente oculto. E isso não é tudo, continuou o detetive. Pela cena do crime, está claro que foi Clark quem inicialmente empunhava a faca. Os ferimentos de Jéssica são claramente defensivos. É provável que ela o tenha esfaqueado em legítima defesa. Marta ficou em silêncio. Seu mundo estava desmoronando. O casamento aparentemente perfeito, o homem que ela acreditava ser o marido ideal, tudo havia sido uma mentira. Quero falar com ela, disse por fim. Com a Jéssica? Perguntou Brian, surpreso. Marta assentiu. Ela é quem conhece a verdade. 6 meses depois. O outono em Boston trazia o espetáculo das folhas douradas dançando ao vento. No quintal de Marta, a pequena Ava, agora com 6 meses, deitava sobre uma manta, tentando pegar as folhas que caíam com suas mãozinhas. O almoço está quase pronto, Ava. Gritou Marta da varanda, sorrindo. Ao seu lado, Jéssica cortava legumes. Seu ventre estava grande, indicando que faltavam poucas semanas para o parto. 6 meses após o incidente, Nathan havia sido condenado a 5 anos de prisão por agressão e ameaça. Durante o julgamento, revelaram-se relatos de violência contra sua ex-esposa também. Mesmo na prisão, Nathan não demonstrou remorso, continuava alegando ser a verdadeira vítima. Enquanto isso, Marta e Jéssica desenvolveram uma amizade inesperada. O primeiro encontro delas no hospital havia sido tenso, mas, com o tempo, a dor compartilhada construiu uma ponte de compreensão mútua. Jéssica superou o risco inicial de aborto e agora exibia com orgulho sua barriga cada vez maior. Ela vivia na casa de hóspedes de Marta e havia se tornado parte da família. Mamãe, olha o que eu fiz! Gritou Thomas, se aproximando com orgulho. Nas mãos, trazia um berço de madeira em miniatura. O papai me ensinou como fazer. Marta sorriu com ternura. Está maravilhoso, Thomas.
O bebê da Jéssica vai adorar. Brian se aproximou de Thomas com algumas ferramentas de marcenaria nas mãos. Ele havia alugado um apartamento próximo à casa de Marta e valorizava cada fim de semana ao lado de Thomas e da pequena Ava. Sua relação com Marta havia se reconstruído sobre a base sólida da amizade e do respeito. As feridas do passado estavam, pouco a pouco, cicatrizando. Pizzas chegando. Anunciou Margarete, mãe de Brian, entrando pelo quintal com grandes caixas nas mãos. Ela participava com frequência das reuniões familiares, sendo considerada uma avó honorária pelas crianças. A havaiana é minha. Brincou a idosa Betsy, vizinha de longa data, que subia os degraus da varanda trazendo uma torta de maçã caseira. Morando sozinha, Betsy havia cuidado de Marta desde sua mudança para o bairro e agora fazia parte da família. Marta observou todos com um sorriso sereno e o coração aquecido. Aquela era sua verdadeira família, não necessariamente unida por laços de sangue ou votos formais, mas sim por afeto genuíno e apoio mútuo. Ao cair da noite, todos se reuniram ao redor da mesa, conversando animadamente sobre os projetos escolares de Thomas, os preparativos para a chegada do bebê de Jéssica, o novo emprego de Brian e a reforma do chuveiro que insistia em pingar. Marta parou por um instante, como que tentando guardar aquela cena calorosa na memória. Vamos tirar uma foto de família, sugeriu Betsy, animada. Todos se agruparam na varanda, com Margarete segurando o bastão de selfie bem no centro. Sorrisos se espalharam, e quando o clique da câmera soou, Marta fez uma prece silenciosa, que aquela felicidade, esses laços verdadeiros, pudessem durar para sempre. Ninguém percebeu, mas do outro lado da rua, havia um carro estacionado. Dentro dele, Nathan, recém-libertado da prisão naquele fim de semana, observava pela janela as luzes da casa de Marta e a família reunida em sorrisos. O arrependimento estampava seu rosto, mas já era tarde demais. O que um dia teve e não soube valorizar, confiar, amar uma verdadeira família, Marta agora havia encontrado de outra forma. Conforme a noite se aprofundava, uma luz quente continuava a se derramar pelas janelas da casa de Marta. E aquela luz contava, em silêncio, a história de um lugar onde corações feridos podiam ser curados e novos laços podiam florescer,